Olá! Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar fundo, nas fontes sobre a pombagira da figueira. Temos um material bem rico aqui, sabe? Sobre essa entidade tão presente na Umbanda, no Candomblé. A nossa missão aqui é tentar pegar a essência, né? Quem ela é, a história, as características dos médiuns, oferendas, ligação com orixás, enfim, tudo isso. Ok, vamos lá. Para começar, as fontes pintam ela como uma entidade, assim, muito séria, de grande sabedoria e com uma conexão fortíssima com a natureza. Não é à toa um nome, né? A figueira. Exato. A figueira aparece como esse símbolo central mesmo, de mistério, de ponte entre os mundos, sabe? Uma guardiã? Uma orientadora, então? Isso. Essa é a ideia principal que as fontes trazem. E a história dela? Como costuma ser contada? Pelo que vi, muito por lendas, tradição oral. Basicamente isso. Não tem um texto único, né? São relatos que passam de geração em geração. Geralmente associam ela a espíritos de mulheres que, bom, tiveram vidas bem desafiadoras. Mulheres fortes, determinadas, imagino. Justamente. Que enfrentaram muita coisa e que, depois, escolheram continuar trabalhando espiritualmente para ajudar quem está aqui, né? Os encarnados. E o fascinante para mim é essa conexão com a experiência humana mesmo. As dores, as alegrias. Isso parece dar a ela uma compreensão profunda. Faz sentido. E a figueira, essa árvore tão imponente, né? Ela simboliza bem isso. A sabedoria antiga, essa ponte entre os planos. O trabalho dela, pelo que as fontes indicam, foca muito em quê? Quebra de demanda, proteção. Abertura de caminhos também, né? Amorosos, financeiros. Isso aparece bastante. Sim, bastante. E é comum também falar em Maria Figueira. Na maioria das vezes, tudo indica que é a mesma entidade, ou uma face dela, uma manifestação muito próxima. Interessante. Agora, falando dessa energia, né, de sabedoria, mistério, as fontes também detalham bastante os médiuns, os filhos dela, o que elas dizem. Pelo que vi, são pessoas de personalidade marcante. Forte, determinada. Exato, é isso mesmo. Às vezes com um ar mais reservado, até meio enigmático, né? Uhum. E essas características, tipo assim, não são por acaso. Elas refletem a própria energia da pombagira da figueira. Os médiuns costumam ter uma intuição, nossa, muito aguçada. Uma liderança natural, um senso de justiça, de lealdade muito forte. E falam de um magnetismo pessoal, né? E resistência. Muita resiliência. Essa firmeza é chave, porque o trabalho dela envolve lidar com energias pesadas, bloqueios. Então, exige foco, força do médium, sabe? E é curioso como as fontes descrevem essa combinação. Força e, às vezes, uma sensualidade mais... Natural. Elas fazem questão de dizer que não é vulgar. Exatamente. Há um respeito pela seriedade. A ênfase é na dedicação ao trabalho espiritual sério, a caridade, e essa afinidade com a natureza, com árvores, lugares calmos, também é bem destacada. Deles se espera compromisso, ética, bem alinhado com a energia dela, que é sóbria, trabalhadora. Certo. Uma dúvida que sempre surge e as fontes exploram isso. A regência de orixá. Qual orixá rege a pombagira da figueira, afinal? Olha, predominantemente as fontes ligam ela a Nanã-Buruquê e ao Omulu, ou a Boloaiena. Nanã e a Omulu. Pois é. Se a gente olha o quadro geral, faz todo sentido, né? Remete direto à ancestralidade, aos mistérios da vida, da morte, sabedoria antiga, cura, transformação. Entendi. Nanã, a anciã da lama primordial. Omulu, orixá da terra, das passagens. Exatamente. Eles conferem a ela essa energia potente, mas sóbria, de transformação profunda. É bem marcante. Essa conexão parece reforçar um lado mais, digamos, antigo dela, de seriedade mesmo. Talvez diferente de outras pombagiras com uma energia mais expansiva. É uma boa observação, sim. Essa regência específica tende a acentuar essas qualidades. Introspecção, mistério, poder ligado aos ciclos da vida e da morte. Claro, sempre tem nuances, né? Depende da casa, da tradição. Mas essa base ancestral é forte nas descrições. E sobre os nomes, além de Maria Figueira, que a gente já falou, aparece Dona Figueira, Pombogira Figueira.
Geralmente são sinônimos ou entidades muito próximas, da mesma falange, do mesmo grupo espiritual. Entendi. E existe a Figueira das Almas? Existe sim. É mencionada como uma variação com atuação mais direta na linha das almas, que lida com desencarnados, transição espiritual. Aí a ligação com Omulu e cemitérios fica ainda mais evidente. E Figueira do Inferno, isso aparece? Aparece, mas é raro, e as fontes fazem questão de explicar. Não tem nada a ver com o inferno cristão, tá? É sobre reinos espirituais específicos de atuação dentro da cosmologia afro-brasileira. Planos talvez mais densos ou de difícil acesso. Ok, ficou claro. Vamos então para umas perguntas rápidas que as fontes geralmente cobrem. Com qual Exu ela costuma trabalhar junto? Frequentemente, citam Exu da Figueira, pela afinidade óbvia, ou Exu Caveira. Ah, Exu Caveira? Sim, a conexão parece vir dos pontos de força em comum. Lei, justiça, cemitérios, abertura de caminhos, onde esses Exus também atuam forte. Faz sentido. E as cores dela? As principais são roxo, preto e vermelho. Roxo, preto e vermelho. Isso. Roxo para transformação, espiritualidade. Preto para proteção, mistério, neutralização. E o vermelho para paixão, vitalidade, força de ação. E a saudação? Qual a forma mais comum? O mais comum é Laroye Pombagira. Laroye Pombagira da Figueira, ou só Laroye. Às vezes, Mojubá, que significa meus respeitos. Ótimo. Então, para a gente ir fechando, o que essas fontes todas nos mostram em resumo? A Pombagira da Figueira surge como essa entidade imensa força, de luz também, uma trabalhadora incansável, muito ligada à sabedoria ancestral, à justiça, aos mistérios da natureza. Sim, com a figueira como esse grande símbolo. Exato. E o culto a ela, como as fontes deixam claro, pede respeito, fé, seriedade. Exatamente. E isso me deixa pensando aqui. Se a figueira é um símbolo tão forte de conexão entre mundos para ela, né, que outros elementos da natureza, talvez em outras culturas, outros sistemas de crença pelo mundo, funcionam como pontes simbólicas parecidas, sabe? Onde mais a gente encontra essas metáforas naturais para ligar o visível e invisível, o conhecido e o grande mistério? Nossa, boa pergunta. Fica aí a provocação, né? Algo para a gente refletir.